Hello! Hoje o tema do nosso vídeo é leitura biológica, que é baseado nas leis biológicas do Dr. Hammer, mas não foi o Dr. Hammer que criou a leitura biológica, então tem algumas diferencinhas na metodologia. Em resumo, a ideia é, eu sempre tento facilitar o processo para quem não estuda essa linha. Como que você entende as leis da natureza dos animais para poder aplicar no seu dia a dia? Que esse tipo de conteúdo é para você que é questionador, que não é qualquer resposta que serve, que fica encucado quando você toma remédio e a dor volta, que você vai para fisioterapia e seu problema não resolve. O que acontece com essas doenças que a gente não consegue resolver? Que são muitas hoje em dia, né? A gente está vivendo mais, a medicina está muito especializada em manter as pessoas vivas, mas trabalhar com qualidade de vida e bem-estar é algo muito difícil para a medicina ainda, mas já tem muitas coisas aprofundadas nesse conceito. Uma delas são as leis biológicas e a leitura biológica. Então eu vou trazer as 5 leis biológicas, que quem trouxe foi o Hammer, a leitura biológica se baseou nisso, para poder pensar, tratar, prevenir doenças, e eu vou sempre vincular com o exercício físico, com o comportamento ativo, o que você ganha com isso, entendendo as leis biológicas e aplicando elas no dia a dia. Antes de entrar nas leis biológicas, é muito importante que você entenda que conhecer essas leis, conhecer o sistema de funcionamento da natureza, faz com que você mude algumas decisões no seu dia a dia para você economizar energia, que é assim que seu corpo trabalha, para a sobrevivência. E economizar energia não é ficando na frente da televisão e comendo mais. Eu vou falar disso nas 5 leis. Assim, você entendendo esse mecanismo, ao invés de ficar sentado só trabalhando o dia inteiro, você consegue escolher se movimentar mais, porque já entendeu como que isso funciona no seu corpo. Mas lembre-se, é um sistema complexo, então não vai ser simples assim eu entender que o movimento é importante para o meu corpo, que eu vou conseguir fazer. Você precisa entender por que você não consegue fazer e quais as barreiras você vai ter que superar para que isso aconteça. Então vamos lá. Quais são as 5 leis que o Hammer trouxe? Ele fala que ele não criou nada novo, ele só pegou os sistemas que sempre existiram na natureza, com o que a medicina já sabia naquela época, e sistematizou. Então a primeira lei está relacionada a um foco de problema. Todas as nossas doenças, seja hernia de disco, problema muscular, intestino preso, está relacionado a algum conflito que você passou em algum momento da sua vida e o seu corpo gravou aquele conflito nos tecidos cerebrais. A segunda lei está relacionada com o sistema dia-noite, sistema simpático e parasimpático. Então, quando eu estou com algum problema, se ele vem desde a infância ou não, eu tenho a fase ativa deste problema e eu tenho a fase de resolução de conflito desse problema. A fase ativa está relacionada com o sistema simpático e a fase de resolução de conflitos está relacionada com o sistema parasimpático. No dia a dia, isso acontece naturalmente no nosso corpo. No dia eu tenho mais sistema simpático, que é o que me dá atividade no meu corpo. Seu intestino não vai ficar o tempo todo solto, você tem vasodilatação das pupilas, você tem mais fluxo sanguíneo no seu corpo, que é o que te dá vontade, te dá ânimo de fazer as coisas. E à noite você vai sentir aquela moleza, aquela vontade de dormir, porque o sistema simpático já está mais ativo para que você possa descansar e resolver os problemas pelos quais você passou no dia a dia. E no dia seguinte, bora para um problema novo. Quando você está em fase de doença, é como se esse sistema simpático se permanecesse por mais tempo, e quando você está corrigindo essa doença, o sistema parasimpático permanece por mais tempo. Pô, Tamires, mas tem doenças que a gente nem está sabendo que está doente e já está acontecendo algo dentro do nosso corpo. Muito bem.
Isso está relacionado à terceira lei, que é o sistema ontogenético relacionado à embriologia. Ai, que coisa difícil! Simplificando para você entender. Dependendo do tecido cerebral que essa doença está envolvida, ela vai ser silenciosa quando ela aparece e dependendo do tecido, ela vai te dar sintomas. Um belo exemplo é dor no estômago, inflamação no esôfago. É quando você está com algum problema agora. Essa é uma doença que dá sinais na fase ativa. Mas uma pressão alta, por exemplo, é uma doença silenciosa. Ela está num tecido que ela vai se desenvolver silenciosamente. Quando ela apareceu os sinais, é porque ou está muito no auge do conflito ou você já começou a resolver. O corpo só vai colocar para fora. Colocar para fora está relacionado com a quarta lei, que vai envolver fungos, bactérias e vírus. Muitas pessoas veem um processo bacteriano como algo ruim, um processo viral como algo ruim, mas o nosso corpo, eles só funcionam como lixeiros. Se eles apareceram, é porque você já está colocando para fora alguma doença, algum conflito importante na sua vida. E por último, a última lei está relacionada à nossa economia de energia, que eu falei no início do vídeo. Economizar energia para a sobrevivência é como o nosso cérebro trabalha. Se você não entender isso, você vai começar um exercício físico em alta intensidade e daqui 3 dias você vai parar. Por quê? O seu cérebro está querendo economizar energia. Ele não entende esse exercício como algo bom. Ele acha que isso vai ser um problema para você. Quando você começa os exercícios leves e vai aumentando a intensidade, o seu cérebro vai se acostumando a isso com o tempo, vai vendo que esse estímulo é bom e aí você consegue permanecer mais tempo no exercício ou no estilo saudável. Mas já fica aqui uma chamada de atenção para você. Os estudos mais recentes, dos últimos 3 anos aproximadamente, falam que os exercícios leves são mais eficientes para diminuir problemas de coração, problemas circulatórios, problemas de pressão. Justamente por isso, porque o nosso cérebro foi feito para economizar energia. Então, tudo que gastar muita energia para ele vai te causar um medo, vai te causar problemas. Mas tem muitas coisas que a gente vai precisar gastar mais energia para poder resolver na vida, que são os problemas que nos envolvem mais atualmente, a questão das ideias e da parte cerebral. Porque quando o nosso cérebro evoluiu, foi quando a gente teve contato com o fogo. Você sabia disso? Quando a gente começou a levar o alimento para o fogo, que a gente diminuiu o tempo de mastigação e o tempo de digestão, foi quando o nosso cérebro começou a crescer mais. O cérebro crescendo mais, ele gasta mais energia. Então quer dizer que o cérebro vai precisar de mais alimento para tudo que for função cerebral. Se você está economizando energia só para fazer exercício físico, seu cérebro vai te dar um sinal de alerta. Mas quando você está economizando energia para tomar decisões importantes, criar projetos novos, resolver problemas na sua vida, o seu cérebro vai te dar bons sinais, porque é uma função cerebral. Por isso que atualmente a gente está tão envolvido com a tecnologia, com coisas que nos fazem pensar. Porém, o nosso cérebro também tem memórias do momento que a gente viveu se movimentando bastante e as nossas articulações também precisam disso. Então precisa haver um equilíbrio entre o que a gente gasta de energia intelectual para o nosso comportamento ativo e envolvendo o nosso corpo. Quando a gente está com algum problema no músculo ou no osso, é hora de pensar nas leis biológicas. Tá, eu comecei a fazer exercício físico e apareceu um problema no meu joelho. Será que esse problema já não existia? E aí você começou a fazer exercício físico, ele só deu sinais de que já estava fraco? Então o problema é o exercício físico? Talvez não. Você está indo numa vida tranquila e aparece uma dor na coluna.
Só que você não deu muita moral para essa dor e foi levando, foi levando. Você só começou a resolver essa dor, começou a olhar para ela quando ela estava muito intensa e te impedindo de fazer as coisas do dia a dia. Nesse momento, você olha para essa fase do seu dia, mas não foi ali que a dor começou. Você precisa entender as leis biológicas lá atrás, quando a dor começou. Qual era a mudança na sua vida que você estava passando, se você estava sentindo mais cansaço ou não, que é aquele sistema dia ou noite das leis biológicas, se teve inflamação, se teve bactéria, para a gente entender qual era o conflito que você estava passando. Se você olhar para a sua dor atual e querer entender ela só com o que você está passando na sua vida neste momento, você descarta todo o processo que o seu corpo se adaptou para chegar até aqui. E eles precisam ser considerados para que a gente cuide da saúde, cuide do nosso movimento. Para entender um pouquinho mais as leis biológicas, é interessante a gente conhecer também alguns sistemas de sobrevivência bem conhecidos e aplicados pela nossa sociedade. Um sistema de sobrevivência bem conhecido é o da camuflagem, quando eu preciso ser uma pessoa que eu não sou. Por que os animais se camuflam? Para garantir alimento e para sobreviver. Então, lá na infância, eu precisava ser uma criança para ser aceita pelos meus pais. Na adolescência, eu começo a quebrar essas barreiras, mas é sempre um momento muito difícil. Por isso, a adolescência é tão difícil. E quando eu paro de ser aquilo que eu não sou, começam a aparecer doenças no meu corpo para poder limpar, para poder colocar para fora esse sistema de proteção, mas ele é um sistema de sobrevivência. Marcação de território também é um sistema de sobrevivência, mas que hoje em dia ele talvez não seja tão necessário. A gente precisava marcar território antigamente, quando tinha animais que rondavam o nosso bando, quando tinha a natureza começava a mostrar sinais que você precisava trocar de território. Então, vai ter um alagamento, acabou a comida aqui, eu tenho que mudar de território. Eu chego em outro território, eu preciso marcar que aquele território é do meu bando, é da minha família. Hoje em dia, a gente já não precisa mais dessa delimitação de território. Então, todas as competições do trabalho, entre família, para essa marcação de território, ela causa conflitos no nosso corpo e a gente gasta muita energia para algo que às vezes não é tão necessário. Mas eu preciso ver lá atrás na minha família o que foi interessante e importante para a sobrevivência com relação à marcação de território. Farejar o perigo. Essa todos nós conhecemos muito bem, está relacionada às nossas gripes, rinite alérgica, tudo que envolve o nosso nariz. Quando você pega uma gripe, você teve contato com um vírus, certo? E aí vem a coriza, vem todo o processo inflamatório dessa região. Se o vírus, naquelas 5 leis do Hammer, ele é só um lixeiro, antes de você pegar a gripe, qual foi o farejar de perigo que você teve? E aí a gripe pode ser um impeditivo de você fazer exercício, de você fazer as atividades do dia a dia. Mas no momento da gripe, não é o momento que você está com o problema. Foi antes. Você farejou algum perigo importante. Quando você começou a resolver esse perigo, o seu sistema respiratório está mais frágil para esse vírus. E aí seu corpo vai passar por esse vírus para colocar para fora. Por que vem a coriza? Porque o nariz está tentando lubrificar e corrigir esse farejar, esse cheiro de perigo que poderia causar risco para a sua sobrevivência. Pode continuar se movimentando normalmente. Se você faz exercícios pesados, talvez a intensidade precisa diminuir um pouquinho, porque o seu corpo está num processo inflamatório de correção de doenças, mas está tudo bem. Pense naquilo que você farejou o perigo e daqui a pouquinho você vai estar recuperado. A separação, conflitos todos que envolvem pele. O sistema de proteção com relação à separação foi muito importante nos animais, é muito importante nos animais, e foi muito importante
naquela época que eu dependia muito de grandes sistemas familiares. E se eu fosse expulso daquele sistema familiar, uma menina que engravidou cedo, uma pessoa de raça social diferente, raça negra, que tem tantos preconceitos, poderia ser excluído de algum setor de trabalho ou familiar. E isso é algo muito sério para a sobrevivência. Os conflitos de separação envolvem muitas questões de pele, glândulas mamárias, quando eu não consegui nutrir aquela família. O conflito de separação ainda é auge na nossa sociedade, mas no modelo atual já não se tem tantos problemas com separação, que as pessoas já conseguem se virar um pouco mais sozinhas. Mas toda vez que ocorre uma separação, olha o que aconteceu anteriormente na sua infância ou na geração dos seus pais, para você entender por que estar junto era tão importante. Na minha visão, nós não nascemos para viver sozinhos, a gente deve sim viver em sociedade, mas essa separação atualmente já não oferece risco à sobrevivência como oferecia antes. Só que a gente tem memória disso. Então, toda vez que a gente passar por um conflito de separação, que poderia ocorrer uma separação, o nosso corpo vai dar os sinais no corpo de uma separação que poderia ter sido difícil para você. O último sistema de sobrevivência bem conhecido está relacionado com as garras. Mostrar as presas. E quando eu não posso mostrar as presas? Na geração das pessoas da minha idade, de 30 anos aproximadamente, e na geração dos nossos pais, isso não era permitido. Engole essa raiva, vai ficar quieto, você não pode falar sobre isso. O que não se expressa se imprime. E eu coloco essa raiva para dentro e coloco para dentro e coloco para dentro. Só que mostrar raiva é um sistema de sobrevivência da selva, é mostrando raiva que eu protejo o meu bando, eu garanto a minha sobrevivência. Então houveram muitas raivas na época dos seus pais, dos seus avós, que garantiram a sobrevivência da família, e isso precisa ter um olhar compreensivo, acolhedor, amoroso, porque senão eu só quero apontar o dedo, eu só quero julgar para aquela pessoa que demonstrou raiva quando eu era criança, quando eu era adolescente. E não é justificando a pessoa que agiu assim, mas isso poderia estar relacionado a um sistema de sobrevivência que ela estava passando. Atualmente, a gente pode ensinar as nossas crianças a lidarem melhor com essa raiva. Por que você está sentindo essa raiva? O que isso está trazendo de bom para você ou está trazendo de proteção para você? Se a gente não olhar com um olhar acolhedor para a raiva, eu vou sempre criar uma força contrária. Quando eu crio força contrária, eu só fico empurrando de um lado para outro sem acolher e resolver a situação. Entender todos esses sistemas de sobrevivência vai te ajudar a olhar para o seu dia a dia com o seguinte questionamento. Então, toda vez que eu não consigo realizar algo no trabalho, eu fico irritado. Eu não consigo delimitar meu território. Ao ficar irritado, eu me afasto de exercícios físicos, eu aumento a minha pressão arterial, eu não consigo praticar uma meditação e o nosso corpo vai acumulando tensões, acumulando problemas que quando algum problema articular, muscular aparece, já tem muita coisa interna para resolver. Depois que as doenças aparecem, você começa um processo de mudança, de se movimentar para a solução do problema. Só que tem que se lembrar que se movimentar para a solução do problema não é só tomar um anti-inflamatório, não é só fazer exercício físico, justamente por conta de todo esse sistema comportamental que o nosso corpo está envolvido. Se você toma um remédio, você vai tratar sintomas. Se você só faz exercício físico, você vai manter temporariamente o seu corpo em movimento. Mas por que que o seu cérebro, o seu corpo
te preparou nessas doenças? O que aconteceu antes para que ele se prevenisse de algum problema maior, criasse uma tensão muscular, fizesse com que a sua articulação ficasse mais frágil, te afastasse de um exercício físico, de um movimento saudável no dia a dia. Se a gente evoluiu se movimentando, por que hoje eu estou ficando tanto tempo sentado? Tá, eu estou economizando energia para que o meu cérebro trabalhe para coisas importantes. Mas é só isso. Se não houver um equilíbrio, eu vou ter um cérebro bem preparado, mas eu não vou ter um corpo preparado para realizar as atividades que esse cérebro está tão trabalhado, tão inteligente para resolver. Então vamos buscar as soluções dos problemas através da consciência desse processo cognitivo e nos movimentar tanto com o corpo físico quanto na solução dos problemas emocionais, buscar a amorosidade, buscar o perdão e uma saúde nas nossas relações sociais de uma forma verdadeira. Não é uma saúde nas relações sociais como a gente via camuflada na época dos nossos pais, dos nossos avós. Agora que você entende isso, você pode aplicar no seu dia a dia. Assista esse vídeo várias vezes para você tirar todas as suas dúvidas. Comenta aqui embaixo se isso foi novo, interessante, importante para você. Clique aqui para seguir o meu canal. Clique no sininho para ativar todas as notificações e envie para o maior número de pessoas que você conheça, que às vezes esperam uma doença aparecer para poder olhar para o seu comportamento, sendo que a gente está entendendo que tem que ser o contrário, olhar para o comportamento primeiro para poder prevenir as doenças. Até o próximo vídeo.